santo nome, Senhor. E eu te agradeço, Deus, pela oportunidade de mais uma vez poder ministrar a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém. Amém. Amém, Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, exaltando o nome dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu gostaria de te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos 139. Salmos 139. A partir do versículo 1. Glória a Deus. Amém. À medida que você vai encontrando, dá um amém aí. Amém. Amém. Podemos ler? Salmo 139, nós vamos ler do 1 ao 4. Diz a palavra de Deus: Senhor, tu me sondastes e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Agora parte lá para o versículo 16. Amém? Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Glória a Deus. Isso significa, queridos, que Deus conhece e sabe todas as coisas a nosso respeito, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Amém. Preciso entender que o que acontece na minha vida, todas as coisas que acontecem na minha vida são permissão de Deus. E se são permissão de Deus, elas têm um propósito para que aconteça. Existem momentos, claro, em que eu faço escolhas e essas escolhas geram consequências que não têm nada a ver com aquilo que Deus sonhou para mim. Amém? Todas as coisas que Deus permite que aconteçam na minha vida, elas têm a intenção de movimentar a minha história e me levar até o propósito que Deus determinou para mim, me levar até o objetivo que Deus tem para a minha vida, me levar até onde Deus quer que eu alcance. Amém? Vocês estão comigo? Então, Amém. ninguém gosta de ventos fortes. Nós temos falado muito de vento aqui, né? Ninguém gosta de ventos fortes. A gente prefere uma brisazinha leve, uma água de coco, mas às vezes Deus vai permitir na nossa vida um furacão. Não é só um vento. Deus, algumas vezes, vai permitir na nossa vida um furacão. Só que tem um detalhe. Quando Deus permite algo na vida do cristão, é para que eu e para você finquemos raízes profundas, para que nós possamos desenvolver inteligência e maturidade espiritual, fincando raízes profundas no quê? Na palavra de Deus. Fala para o teu irmão assim com todo carinho: irmão, você precisa mergulhar de cabeça na palavra do Senhor. Por que eu digo isso? Porque pessoas que não têm entendimento, pessoas que não conhecem a palavra, pessoas que não estudam a palavra de Deus a fundo, não buscam discernimento espiritual, porque a palavra vem nos dizendo, são pessoas que facilmente são enganadas, são pessoas que facilmente são roubadas, são pessoas que facilmente são dadas a ventos de doutrina. Elas ficam balançando de um lado para o outro, como um navio sem rumo. Nós precisamos ter raízes fortes e firmes na palavra do Senhor, para que quando alguém chegue para uma meia dúzia de besteira na nossa cabeça, a gente não se corrompa. A gente precisa ter raízes firmes na palavra do Senhor, como o Líbano do cedro, como o cedro do Líbano, para que nós possamos suportar as tempestades, suportar os momentos de dificuldade, suportar as vozes estranhas que muitas vezes vão vir em nossos corações e mentes, e não nos abalemos, porque nós temos raízes
fortes na palavra do Senhor. Nós precisamos conhecer aquilo que é verdadeiro, amém? Eu tive vendo uma reportagem um tempo atrás, foi feita uma pesquisa com alguns especialistas em dólar. Tá? E foi perguntado para eles assim, como é que vocês conseguem reconhecer o dólar falso? E um deles respondeu assim, nós nem sabemos o que é um dólar falso. A gente conhece tão bem o que é o verdadeiro, que qualquer coisa que não seja o real, para a gente é estranho. Nós temos que ser assim com a palavra de Deus. Qualquer coisa que não nos pareça verdadeiro, qualquer coisa que não nos pareça com aquilo que Deus nos ensina, tem que soar estranho. Tem que ligar um alerta em nossos ouvidos, nossos olhos, nossos corações e falar, opa, não é por aí, tem alguma coisa estranha aí. Tem alguém querendo acrescentar alguma coisa, tem alguém querendo deturpar uma palavra, tem alguém querendo achar alguma coisa aí para movimentar a palavra de Deus de maneira não correta, para manipular a palavra de Deus, não sendo a verdade do Senhor. Amém. Nós precisamos conhecer, por isso a palavra nos alerta, meus filhos serão enganados por falta de conhecimento. Quantas vezes nós temos sido roubados porque nós não conhecemos a palavra de Deus? É muito diferente, querido, a gente abrir a Bíblia e ler. É muito diferente de a gente nos encontrarmos aqui no sábado à noite, ouvirmos a palavra, isso gerar alguma coisa em nosso coração, a gente até sai, a gente até dá fruto, mas e durante a semana o que a gente tem feito com a palavra de Deus, o alimento é todo dia. Se eu não sair daqui hoje e chegar na minha casa, fizer minha oração agradecendo a Deus e já pedir para Deus revelar a palavra para a semana que vem, como é que vai ser? Se eu não sair daqui, se eu não amanhecer o meu dia falando assim, Senhor, o dia é teu, está consagrado a Ti, dá sabedoria, dá discernimento, me livra dos inimigos, abre olhos e ouvidos espirituais para que eu possa vencer as barreiras do dia a dia, como é que vai ser eu sair de casa e entregue a própria sorte? Se eu não souber deitar a cabeça no travesseiro à noite e falar, Deus, obrigado por hoje, mesmo que meu dia tenha sido uma grande confusão, mas eu estou em Ti, Senhor. E eu entendo que a partir do momento que eu sou filho Teu e o Senhor cuida da minha vida, o Senhor permitiu essa tribulação no dia de hoje para me levar para algo maior lá na frente, para revelar o Teu propósito, para mostrar o caminho que vai me levar a Ti. Tem que ser assim. Fala para o irmão mais uma vez, irmão, você precisa ter raízes profundas. Amém? E quando achamos que na nossa vida a vontade de Deus não se cumpre? Quantos aqui, deixa eu levantar a mão primeiro, quantos aqui em determinado momento já acharam que a vontade de Deus não está se cumprindo em nossas vidas? Só eu? Pois é. Acontece o seguinte, ninguém gosta de ser traído. Amém? Dói, né? Traição é uma coisa que dói. Quando um amigo te trai, quando seu esposo ou sua esposa te trai, quando uma situação te trai, ninguém gosta de ser traído. Só que tem um detalhe. Estamos aqui como cristãos buscando a palavra de Deus, a revelação de Deus para as nossas vidas. Amém? Amém. Muitas vezes, preste atenção nisso que eu vou te falar, muitas vezes Deus vai usar a má intenção de alguém para te levar para o seu propósito final. Eu vou repetir. Muitas vezes Deus vai usar a má intenção de alguém para te levar até o propósito final. Vou te dar um exemplo. Deus usou as más intenções dos irmãos de José. Todos conhecem a história. José foi jogado no poço, passou um mercador, foi vendido como escravo, foi levado prisioneiro no palácio. Mesmo os irmãos de José o tendo traído, o tendo vendido como escravos. No final da história todos conhecem. O propósito de Deus na vida de José se cumpriu, sim ou não? Sim. Então, para o cristão, a traição muitas vezes
É o propósito que Deus tem para movimentar as nossas vidas e nos levar para o alvo, para o objetivo, para o lugar que Ele quer nos deixar. Aleluia. Amém? Nós vamos falar de Jacó essa noite. Todos conhecem a história. Jacó engana o seu irmão. Daqui a pouco, junto com a sua mãe, Jacó vai lá e engana o seu pai. Ele rouba a primogenitura do irmão e ele engana o pai já estava cego no leito de morte. Jacó vai lá, veste o manto que o irmão usava, e o pai, achando que era Jacó, que era o irmão, dá a bênção para Jacó. Abre a tua palavra, por favor, a palavra de Deus, por favor, no livro de Gênesis 28, a partir do versículo 10. Gênesis 28, a partir do versículo 10. Amém? Todos acharam? Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, deitou-se naquele lugar. Sonhou. E eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho te falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna, derramou azeite em cima dela. Chamou o nome daquele lugar Betel, o nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será por meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Até aí. Querido, Jacó sai fugido da casa de seu pai. No meio da noite, ele deita porque ele estava cansado, e ele sonha e faz uma aliança com Deus. Amém? Vamos conversar sobre alguns termos dessa aliança. Número 1, se o Senhor for comigo, fala de companhia. Fala para o irmão assim: irmão, você não pode andar sozinho. Agora fala de verdade para ele ouvir. Irmão, você não pode andar sozinho. Queridos, precisamos nos relacionar, somos seres sociais, amém? Não dá para ficar isolado. Quando Deus criou Adão, todos os dias, no final da tarde, Deus ia lá conversar com Adão. Deus criou os animais para contemplação, mas Deus criou o homem para relacionamento. Não se isole, amém? Muitas pessoas, por verem às vezes, se verem impressionadas por alguma situação, por alguma coisa que aconteceu, acabam se isolando. Não, deixa eu ficar quietinho aqui no meu canto, deixa eu ficar escondidinho, é melhor. Não, querido, isso é uma armadilha tremenda, isso é uma grande estratégia que o inimigo tem para nos afastar da presença de Deus. Sabe a história da brasa? Se ficar fora do braseiro, ela apaga. Assim sou eu, assim são vocês.
não é diferente com ninguém. Quando a palavra de Deus é ministrada, ela é ministrada para todos, de maneira igual. Então, isso não é uma palavra para a minha vida, nem para a sua vida, é uma palavra para as nossas vidas, para todos nós. Não se isole, não fique sozinho. Está com problema? Busca ajuda em quem pode te ajudar, lógico. Vocês são maduros na fé já. Amém? Eclesiastes 4:9 diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o ajude. Também se dois dormirem juntos, eles se esquentarão, mas um só como se esquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Olha a palavra de Deus confirmando: não fica sozinho, não se isola. Amém? O inimigo vai querer te derrubar, o inimigo vai querer te levar para o lado dele se você estiver sozinho. Não fica para trás. A igreja caminha, o povo caminha. Se você ficar para trás, em determinado momento, bate o estado, você quer voltar. É possível voltar para a presença do Senhor, sim ou não? Sim, mas é muito mais difícil, concordam? Você vem num grupo caminhando junto, de repente você fica para trás. Na hora que você vai querer alcançar esse grupo, você vai ter que correr, você vai ter que se esforçar muito mais. Você vai conseguir, sim, se o propósito for justo, for nobre, presença de Deus contigo, amém. É legal, você vai conseguir, você vai alcançar, mas é muito mais difícil. Então fica junto, caminha junto. Amém? Não se isole. Segundo termo dessa aliança: se me guardar nessa jornada. Isso está relacionado à proteção, isso fala de proteção. Salmo 127, versículos 1 e 2 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Queridos, quando a gente está em Deus, quando a gente caminha com o Senhor, a gente está protegido por Deus. A aliança que fazemos com Deus é de uma aliança de proteção, é uma aliança de caminhar junto. A segurança que o mundo oferece não é nenhuma comparado àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Glória a Deus. Amém? Terceiro termo dessa aliança fala pão e roupa para vestir, fala de suprimento, isso tem a ver com suprimento. Salmo 37, 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Amém. Fala para o teu irmão assim: irmão, Deus é aquele que cuida dos pequenos detalhes. Glória a Deus. Quando a gente descobre o real propósito de Deus para as nossas vidas, quando a gente descobre o lugar que Deus quer para todos nós, para cada um de nós, o sustento de Deus nos alcança. A mão de Deus está sobre as nossas vidas o tempo todo, e quando a gente consegue se encaixar no real propósito que Deus tem para as nossas vidas, o sustento de Deus vem e nos alcança. Tudo que você precisa para cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida, Deus vai te proporcionar. A gente fica desesperado, a gente fica triste, a gente quantas vezes fica cabisbaixo, porque com as nossas forças, com os nossos olhos, a gente não vê solução, a gente não vê uma porta, a gente não vê uma saída, a gente não enxerga uma luz, mas em Cristo, a presença do Senhor, é Ele que sustenta. Glória a Deus. Amém? Amém. O problema é que na maioria das vezes nós estamos buscando os nossos interesses. O problema é que na maioria das vezes nós estamos buscando respostas nos lugares onde a gente quer encontrar as respostas. O problema é que na maioria das vezes eu não quero olhar para o autor e consumador da minha fé. Eu não quero olhar para de onde vem o sustento, e quero resolver as coisas na força do meu braço, do meu imediatismo, naquilo que eu acho que eu sei, naquilo que eu acho que eu tenho a oferecer. Precisamos entender que se estamos aqui entregando a vida para Deus, no altar do Senhor, quem sustenta a nossa caminhada é o próprio Deus. Amém. Glória a Deus. Quantas vezes a gente se vê desesperado, né? Deus, e agora? Eu não tenho amigo rico, eu não tenho parente rico,
O banco já não me empresta mais. E agora, Senhor, como é que vai ser? Sabe o que acontece, querido? Quando você descobre o segredo, que é olhando para os montes, de onde vem o teu socorro, e a presença de Deus está, é Deus quem te sustenta. Amém? Salmo 121 diz: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu não posso depositar a confiança da minha vida no meu irmão, me desculpe, mas não dá, por mais amigo. Eu não posso depositar a confiança da minha vida na minha esposa. A confiança na minha vida, a confiança no meu caminhar, a confiança no meu propósito está em Deus. Isso é um relacionamento íntimo, individual. Chega a ser egoísta que nós temos com Deus, mas é assim. A palavra é para todos, a bênção de Deus individual para cada um, a salvação é individual, a entrega é individual. A gente cria relacionamento para caminhar junto. Eu fortaleço a minha esposa no dia que ela está mais fraca, ela me fortalece no dia que eu sou mais fraco. Eu fortaleço os meus amigos, vocês me fortalecem, é assim que a gente caminha. Relacionamento, mas busca, entrega e sustento é em Deus. Só Deus. Glória a Deus. Amém? Quantos já tiveram essa experiência? Eu não sei, Deus. Eu não tenho expectativas de conseguir uma saída para essa situação. Eu não sei como eu vou pagar aquela conta, eu não sei como eu vou resolver esse problema familiar, mas essa pessoa vai e olha para o alto. E aí Deus vem, intercede diretamente, interfere ali naquela situação, Deus limpa aquele momento e traz vida onde a gente só enxergava a morte. Quantos aqui já tiveram experiências assim? Que não tinham para onde recorrer, em quem recorrer, e aí foram buscar no lugar certo. Glória a Deus por isso. E Deus foi lá e se fez presente mais uma vez. Glória a Deus. Amém? E olha o final dessa história lá em Gênesis 10, 22. De tudo que me deres, eu te darei o dízimo. Queridos, quando Jacó tem esse encontro com Deus, Deus revela para ele que ele não o deixaria só, que ele o protegeria, que ele o supriria, mas que também prosperaria as obras de suas mãos. Esse é um tipo de aliança que nós precisamos fazer com Deus. Deus, eu vou caminhar, mas eu preciso da tua presença na minha vida, eu preciso que o Senhor me proteja, eu preciso que o Senhor me sustente, eu preciso que o Senhor prospere aquilo que o Senhor colocar sobre a minha administração. Só que muitas vezes a gente se esquece disso. A gente só faz aliança com Deus em algumas partes da nossa vida. A gente só entrega algumas partes da nossa vida para Deus cuidar. Estamos falando de Jacó, amém? O homem que enganou o irmão, o homem que enganou o pai. E esse mesmo homem tem um encontro com Deus e faz alianças com Deus. Gênesis 28, 3 e 4 diz: Jacó se lembra do que Deus tinha dito para ele. Em Gênesis 28, 3 e 4 diz a palavra: e Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar, te multiplique para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Jacó entendeu que precisava entregar a vida por completo a Deus. Naquele momento que ele faz essa aliança, que ele tem esse sonho, que ele entende que a presença de Deus está com ele, ele entrega a vida completamente para Deus e não rompe os termos dessa aliança. Jacó acredita que Deus o perdoou. E aqui vai uma outra dica: quantos de nós erramos e continuamos carregando a culpa dos nossos erros? Jacó errou, mas ele se colocou diante do Senhor, pediu a Deus que o protegesse, que o acompanhasse e aceitou o perdão de Deus no coração. Isso tem paralisado a vida de muita gente. A pessoa erra e não se perdoa. Deus já perdoou, mas a pessoa ainda não. A pessoa continua aceitando a acusação do inferno na vida dela, para dizer
que ela não é digna de estar ouvindo a palavra de Deus, que ela não é digna de estar orando a Deus, que ela não é digna de estar se achegando a Deus, pedindo proteção a Deus, de falando em nome do Senhor. Não é nada disso. Nós precisamos quebrar essa barreira. Não existe pecado que Deus não seja capaz de perdoar. Precisamos entender o seguinte, querido: o especialista em acusar é o diabo. Deus é especialista em perdoar. Deus é especialista em escrever uma nova história. Deus é especialista em nos resgatar e nos fazer caminhar. Amém? Amém. Nós não estamos aqui à toa. Se nós estivermos aqui na igreja, se nós estivermos aqui dentro, buscando, ouvindo a palavra do Senhor, e nós não conseguirmos entender o que Deus tem para as nossas vidas, em vão vigia o sentinela. Não adianta. Se a gente não edificar a nossa vida, se a gente não edificar a nossa casa no altar do Senhor, não adianta. Nós vamos errar? Claro. Nós somos pessoas normais. Fala pro teu vizinho assim: ô meu vizinho, eu sou normal. Eu e você somos pessoas normais. Não existe nenhum super santo aqui. Não, nenhum vice-querubim da guarda real. Nós erramos. Não existe um justo sequer sobre a face da terra. A palavra de Deus diz isso. Mas nós precisamos entender que os nossos erros geram muitas vezes aproximação a Deus, no sentido de a gente pedir perdão. Deus, olha aqui, eu errei, eu não estou conseguindo, me ajuda, muda a minha história, muda a minha vida, eu estou contigo, eu quero fazer uma aliança contigo, Deus. Jacó nos ensina duas lições importantes que Jacó nos deixa aqui. Não importa o que você fez, importa o que você vai fazer depois. Você errou, teve um encontro com Deus, pediu perdão, Deus te perdoou, amém. O que você vai fazer depois? E outra, Jacó faz uma aliança com Deus, e isso é extremamente importante. Ninguém faz aliança com estranhos, amém? Amém. Jacó fez uma aliança com Deus, porque ele sabia que somente Deus seria capaz de perdoar e de caminhar, de fazer com que ele prosseguisse, de perdoar os pecados. Glória a Deus. Querido, nossa vida é uma luta dia a dia. A gente mata um leão por dia. Amém? A gente já levanta com o leão na conta. Agora eu te faço uma pergunta: e se o leão morder a gente? E se o leão nos morder? Se o leão que a gente precisava matar hoje vier e nos der uma mordida, o que a gente faz? Fala para o teu irmão assim: você não pode desistir. Davi matou o leão, amém? Amém. Andou com Deus. Davi matou o leão, Davi andou com Deus, Davi foi constituído rei. Mas um dia, o leão deu uma mordida em Davi. O leão daquele dia mordeu Davi. Sabe por quê? Porque ele olhou para uma mulher que não deveria olhar. E você sabe por que isso aconteceu? Porque ele estava onde não deveria estar, ele olhou para onde não deveria olhar, ele ficou com aquela mulher, ele manda o marido daquela mulher para frente de guerra, o marido morre, ele casa com a mulher, dessa relação nasce um filho. Só que a palavra de Deus diz o seguinte: a guerra nunca mais se apartou da casa de Davi. Um homem que tinha matado o leão, um homem que andava com Deus, constituído rei de Israel por Deus, mas ele errou, ele pecou porque ele estava no lugar errado. Eu e você não podemos estar no lugar errado, por isso que a gente tem que vigiar 24 horas por dia. A palavra diz vigiar e orar. Não é só orar, tem que vigiar também. Leão vai lá, dá uma mordida em Davi. Davi entende que errou, entende que pecou, vai lá e se mata. Faz igual Judas, sim ou não? Não. Claro que não. Claro que não. Ele sofreu as consequências? Sofreu, lógico que sofreu, mas ele não desistiu.
porque ele sabia o Deus que ele servia. Glória a Deus. Davi chega para Deus e diz assim: Senhor, volta a me dar a alegria da salvação. Os dias de Davi eram tristes, irmão contra irmão, era uma confusão dentro da casa. O filho dessa relação que ele teve com Betseba morreu. Mas Davi, em um determinado dia, chega para Deus e fala: Senhor, volta a me dar a alegria da salvação. Abre a palavra, por favor, no livro de Salmos 51. Primeiro, Salmo 51, a partir do versículo 1. Amém? Amém. Diz a palavra: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejais justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Olha que linda a palavra do Senhor. Errou, meu irmão, pecou, está triste. Salmo 51. Senhor, está aqui, errei, sou falho, sou fraco, sou pecador. Mas eu estou triste, Senhor. Se eu continuar triste, eu não consigo prosseguir. Então dá alegria da tua presença na minha vida novamente, Senhor. Me dá alegria da tua salvação, não aparte de mim o teu Espírito Santo. Eu errei, Deus, mas eu preciso continuar seguindo e seguindo junto contigo. Não dá para paralisar. Não é porque a gente enfiou o pé na jaca que tem que mergulhar de cabeça na jaca, vai nadar no mar de jaca porque errou. Não, errou, continua. O pecado tem suas consequências? Claro que tem. Mas não é porque o pecado tem consequências que Deus deixou de te amar. Uma coisa não tem nada a ver com isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Deus continua te amando, independente do pecado que você tenha cometido. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. É assim que tem que ser. Glória a Deus. Jacó, nesse encontro com Deus, ele fala: eu errei. Eu saí da casa do meu pai só com cajado, mas se fores comigo, Deus, eu te servirei para o resto da minha vida. Nessa aliança, querido, existe uma promessa de Deus para a vida de Jacó. Só que entre o revelar de Deus da promessa e o cumprir da promessa, acontece muita coisa no meio do caminho. A promessa na vida de Jacó acontece? Claro que acontece, mas acontece no tempo de Deus. Deus honra as alianças que faz. E nós precisamos honrar as nossas alianças com Deus. Mais uma vez, fala com o teu vizinho assim: Deus honra a aliança. Então, não quebre a sua aliança com Deus. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Mas e se você não estiver no lugar que Deus te deixou? Querido, lembra de José? José foi abençoado aonde? Na prisão, né? No lugar que Deus tinha deixado ele lá. José esperou pacientemente o tempo de se cumprir a promessa de Deus. Se Deus falou que vai restaurar o teu relacionamento, Deus vai restaurar o teu relacionamento. Mas você precisa estar ali.
Se Deus falou que vai trazer os seus filhos de volta para casa, Ele vai trazer os seus filhos de volta para casa. Mas você precisa estar ali, esperando os seus filhos voltarem de braços abertos. Se Deus falou que vai restaurar a tua vida financeira, profissional, Deus vai restaurar. Mas você precisa estar ali, firme naquilo que você tem por mandamento de Deus, firme naquilo que Deus tem te dado por honra. Sem roubar, sem enganar, sem tentar passar por cima dos outros. É assim que funciona com Deus. Glória a Deus. Tem que ser assim. Deus te ama demais, Deus nos ama demais, Ele não vai nos perder. Deus fez uma aliança com Jacó. Mas para que Deus cumpra essa aliança, é necessário que Jacó estivesse no lugar onde Deus determinou. Jacó é traído pelo sogro. Primeira traição, Jacó era apaixonado por Raquel. Era a filha mais bonita. Labão era o pai delas. Jacó trabalha 7 anos por Raquel. Finalmente chega o dia do casamento. Se casam, vão para a noite de núpcias. Não tinha luz. Labão vai, manda a filha mais velha. Era costume naquela época a filha mais velha se casar primeiro. Labão manda a filha mais velha. Quando Jacó acorda no dia seguinte, ele olha, meu Deus, casei com a princesa, acordei com o dragão. Jesus, já era, querido. Lá vai Jacó trabalhar mais 7 anos por Raquel. Trabalha mais 7 anos por Raquel. Glória a Deus por isso. Só que tem um detalhe. Fala para o irmão mais uma vez. Em tudo, Deus tem um plano. Em tudo, Deus tem um plano. A bênção de Deus para Jacó foi assim: que o Todo-Poderoso te multiplique para que seja uma multidão de povos. Está lá em Gênesis 28:3. Deus sabia dessa traição, mas Deus estava nessa traição. Sabe por quê? Jacó trabalha por Raquel, casa com Lia, trabalha mais 7 anos, casa com Raquel. Ok, elas tinham suas concubinas. Da relação amorosa, da relação entre Jacó, Raquel, Lia e as suas concubinas, nascem 12 filhos, que geram as 12 tribos de Israel. Propósito de Deus, sim ou não? O propósito de Deus se cumpriu, ninguém entendeu nada. Imagina a cabeça de Jacó. Se a gente não parar para entender a história, por isso que eu digo, a gente tem que ler a palavra de Deus e buscar entendimento e revelação dos propósitos de Deus. Poderia ser só uma historinha contada, uma história de traição, mas não, existia um propósito de Deus nessa história. E de todos esses relacionamentos nascem 12 filhos que dão origem às 12 tribos de Israel. A questão muitas vezes é que Deus permite que a gente seja traído para que o propósito se cumpra em nossas vidas. Muitas vezes Deus permite que sejamos traídos para nos libertar de alguma situação. Muitas vezes Deus permite uma traição para nos tirar de um lugar onde não deveríamos estar. Muitas vezes Deus permite uma traição para nos impulsionar a algo que nós não tínhamos coragem de fazer. E Deus vai lá e permite para que nós, caminha, vai. Amém? Jacó foi traído. A primeira traição foi a filha. Mas não parou por aí. Jacó continuou sendo traído. A segunda traição, sogro de Jacó, muda o salário dele 10 vezes. Gênesis 30, não precisa abrir, Gênesis 30, do 27 ao 43, conta essa história. Findados os 14 anos de trabalho, em troca, deveriam ser 7 em troca de Raquel, mas enfim, teve que trabalhar 14 para conseguir casar com Raquel. Labão chega para Jacó e fala assim: Jacó, escolhe no gado aí, porque daqui para frente o que der cria desse gado
vai começar o seu rebanho, você precisa sustentar a sua casa, a sua família. Aí Jacó vai lá e fala assim, vou resumir a história. Olha, nós temos aqui 30 vacas brancas e uma malhada. A partir de agora, o que começar a nascer malhado faz parte do meu rebanho, o que for branquinho do seu, ok? Ok. Nascia tudo malhado. Labão mudava o acordo. Não, agora o que nascer listrado é do meu rebanho e eu do seu, ok. Isso aconteceu 10 vezes. Quantas vezes esse homem teve que aturar a traição? Quantas vezes eu e você vamos precisar aturar traições, entendendo que existe um propósito de Deus para todas as coisas? Porque se a gente não entender, a gente abre mão. Porque se a gente não entender, a gente sai do lugar que Deus nos colocou. Amém? Amém. Gênesis 31, 6, 7. Raquel reúne as duas esposas e fala: e vós mesmos sabeis que com todo o meu esforço tenho servido ao vosso pai, mas o vosso pai me enganou e mudou o meu salário 10 vezes. Agora no final do versículo: porém, Deus não permitiu que me fizesse mal. Glória a Deus. O sustento continuava com ele. Lembra lá quando ele teve o sonho? Lembra quando ele fez um acordo com Deus? Deus falou: eu vou te sustentar. E Deus continuava sustentando, mesmo ele sendo traído, mesmo ele sendo roubado, mesmo ele sendo enganado. Deus continuava sustentando. Se Deus tem uma aliança comigo, se Deus tem uma aliança com você, nada vai faltar em nossas vidas. Amém? Não importa o que falem ao nosso respeito, não importa o que falem ao teu respeito, não importa quantas palavras maldigam contra a sua vida, não importa o que te façam. Deus é contigo, Deus é comigo. Amém. Não importa. Quanta gente paralisada por palavras que alguém falou, quanta gente paralisada, quanta gente não, projetos paralisados porque alguém chegou e falou assim: isso não vai dar certo, não vai para frente. E você se colocou diante do Senhor, dobrou o teu joelho, orou, pediu confirmação. Deus confirmou, Deus trouxe paz na tua vida. Sinal de, gente, eu não sei como é que funciona com a vida de vocês, Deus fala diferente com cada um, mas com a gente, Deus tem que colocar paz. Quantas coisas na nossa vida foram assim? Deus, se isso for propósito Deus, se isso for bom para a gente, abre as portas, ok. Mas além disso, traz paz. A gente precisa buscar esse nível de intimidade com Deus. Sabe a paz que excede todo entendimento? É essa. Deus, eu não vejo saída para essa situação, eu não sei se isso vai dar certo, eu não sei se é isso que o Senhor quer para a minha vida, mas eu gostei. Então, se o Senhor se agradar desse sonho, se for para ser bênção para a minha vida, para a minha família, para a minha casa, traz paz e abre as portas, e Deus responde. Porque existe uma aliança. Amém? Não paralise por palavras que as pessoas te digam. A palavra de Deus diz em Provérbios 26, 2: maldição sem causa não prospera. Maldição sem causa não prospera. Então não adianta as pessoas quererem armar um circo ao seu redor, não adianta as pessoas quererem falar um monte de palavras de desânimo, não adianta as circunstâncias te mostrarem que nada vai dar certo. Palavra do Senhor, Provérbios 26, 2: guarda no coração, maldição sem causa não prospera. Amém. Glória a Deus. Se você está em uma aliança com Deus, se existe entre você e Deus um pacto naquilo, não adianta, querido, nada vai te atingir. Deus passa por cima de tudo e de todos para abençoar a sua vida, independente de circunstâncias, independente do que as situações mostrem. Ele é Deus acima de todas as coisas, amém? Amém. Tem gente que dá mais atenção para o que o inimigo faz do que para a presença de Deus. Tem gente que se assusta mais com as obras do que o inimigo, do que com as obras de Deus, do que com a presença de Deus. Tem gente mais preocupada com o que o inimigo vai fazer, com o que as circunstâncias mostram, do que com o agir de Deus. Aliança.
Aliança. Jacó fez uma aliança, ele foi traído várias vezes, mas ele não temia. E ele dizia: o pai de vocês está me roubando, mas ainda assim Deus sustenta. Ainda assim não tem nos faltado nada, porque Deus é conosco. Olha que lindo. E muitas vezes a gente paralisa por causa de um não. Salmo 91, 10: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. É palavra de Deus. Queridos, tudo que está escrito na palavra de Deus é promessa de Deus para as nossas vidas. A gente só precisa tomar posse. Porque enquanto a gente fica lendo a palavra de Deus sem entendimento, vamos ficar chacoalhando de um lado para o outro. Amém? Você precisa entender que muitas vezes Deus vai usar a má intenção das pessoas para concluir a boa obra que Ele começou na tua vida. Amém? Deus tem em suas mãos o poder de o realizar. É Deus quem faz. A última palavra é dele. Amém. A atitude é nossa, mas a palavra final vem do Senhor. Só Deus transforma o que é uma maldição em bênção. Só Deus transforma um dia de vergonha na minha vida em dupla honra. É o nosso Deus. É o nosso Pai que nos sustenta. Não importam as circunstâncias. Não importa a traição. Amém? Glória a Deus. Precisamos fazer como Jacó fez. Aliança eterna com Deus. Deus olha para o futuro. Deus enxerga a nossa vida de um plano maior. Deus enxerga os nossos problemas de um outro ponto de vista. Sabe aquela história? Você está caminhando na rua, de repente você vê um caminhão gigantesco, você vê de um ponto de vista, sobe no alto de um prédio, olha lá de cima, o caminhão ficou desse tamanho. Muitas vezes a gente olha para os nossos problemas, para as nossas dores, e elas parecem gigantescas, mas Deus está olhando lá de cima. E de lá de cima Ele muda a nossa história. Lá de cima, Deus resgata para o lado dele tudo aquilo que muitas vezes a gente estava perdido. Deus nunca nos abandona. Glória a Deus. Deus nunca abre mão das nossas vidas. Quando fazemos uma aliança com Deus, Deus cumpre cada promessa que Ele tem para cada um de nós. Nós só precisamos permanecer no lugar que Deus nos colocou. Precisamos nos fortalecer na palavra, porque os dias de tribulação virão. Porque os dias de tristeza muitas vezes nos alcançarão. Porque as traições muitas vezes vão bater a porta da nossa casa. Mas em Cristo Jesus eu preciso entender que se alguém me trai hoje é porque Deus tem um propósito na minha vida. É porque Deus está permitindo isso para me levar para o lugar onde Ele quer que eu esteja. No lugar que eu vou encontrar com Ele. No lugar que eu vou encontrar o caminho para a vida eterna, para as bênçãos do Senhor, para o real propósito de Deus na minha vida. Não importa o que as pessoas façam. Não importa o que as pessoas falem a meu respeito. Não importa o que as circunstâncias ao meu redor estejam me mostrando. Não importa o que os meus olhos enxergam. O que eu preciso ouvir é a voz de Deus no meu coração. Só então eu serei capaz de fazer uma aliança com Deus.
uma aliança eterna. Em nome de Jesus, Senhor. Nós te agradecemos, Deus. Agradecemos por tudo, Deus, que o Senhor tem falado aos